Graça e muita paz, abençoados. Santos de Deus, eleitos. Hélio Gonçalves, canal Conver Sem Graça, para mais um bate-papo. Esse bate-papo, ele vai começar da seguinte forma, né? É assim, olha. O medo e a ignorância se casaram. Tiveram um filho. Colocaram o nome de religião. Religião. Eu já falei por imensas vezes aqui, um monte. A graça é a desgraça da religião e vice-versa. Dias atrás, a gente se postando alguma coisa sobre a graça, o evangelho, o verdadeiro evangelho, no Facebook, nas redes sociais. Eu tenho mais 4 canais, Instagram, Twitter. Então sempre tem alguém em algum lugar que não responde aqui, mas responde lá, ou comenta aqui, mas não comenta lá, e assim por diante, né? E nós colocamos, eu coloquei a respeito de que Jesus Cristo com uma placa dizendo assim, bom, para ser mais claro, ele tinha mais 12 ajudantes, né? E era carpinteiro. Ele nunca fez uma igreja. Eu tenho alguma coisa contra congregar? É sobre isso que a gente quer falar. Quer dizer, esse vídeo é sobre perguntas e respostas, mas eu achei viável responder alguma coisa assim, porque de repente, quando eu coloquei, muita gente veio a favor, dizendo que é verdade, o tempo de Cristo, de Deus, que Cristo mora em nós, é o nosso corpo, né? A igreja não é um ajuntamento de tijolos, é um ajuntamento de pessoas. Congregar, todo mundo deve congregar. Você que está em graça deve congregar. Ah, então não tem que ver os meus irmãos e tal. Não, tem sim. A questão é a seguinte, nós nos reunimos como igreja e não na igreja. Essa é a questão. E a Bíblia ela é bem clara, né, sobre essa questão. Por exemplo, nós vamos em Atos 17, 22. Lembre-se, sempre o capítulo todo, né? Mais certo, correto. Tá assim. No verso 22 de Atos 17. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, e é o que eu vos anuncio. 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E por aí vai. Tem 1 Coríntios 3, 16 e 17, no próprio 1 Coríntios 6, 19 e 20, e muitos outros versículos também. Mas sempre tem algum, esse filho desse casamento que teve aí entre o medo e a ignorância que nasceu a religião, colocaram o nome. Então, a ignorância, né? Existem pessoas assim, ignorantes. Porque elas não querem, não abrem, elas são, espiritualmente, são cegas. Aí ela pega e vem e responde, mas lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, diz que nós devemos congregar. Mas ela só lê essa parte, ela não lê o capítulo todo. Ela não lê. Então, isso tudo, ela só conhece o versículo 25 de Hebreus, ou uma aqui, outra ali, outro lá, porque foi pregado na igreja. Mas ela não abre a Bíblia. Ela não tem entendimento, ela tem zelo. A Bíblia fala que Paulo,
em estudos. Paulo teve vários, né? Mas ele foi um dos piores. O primeiro deles, assim, o pior homem da Bíblia. Mal. Mandou, assassinou pessoas, como é que fala? Prepúcio, Urias foi morto por ele por causa da mulher. O cara foi muito mal. Mas a Bíblia diz que ele foi segundo o coração de Deus. Aí, pessoas que são, essas pessoas que são ignorantes, né? Que elas são analfabetas no Evangelho de Cristo, elas respondem isso. Dá dó uma pessoa dessa, dá dó. Que é uma pessoa boa, é amada, já é uma pessoa salva, pode ser bispo, pastor, membro, pode ser quem for. Já é salvo, sempre salvo. É um eleito de Deus, mas não sabe, é ignorante na fé. Tá certo? Bom, mas vamos lá. Eu quero dizer que é o seguinte, nós perambulando pela Ásia, né, na época fazendo missões, hoje, quer dizer, hoje não, né, uns 5 anos atrás, houve um censo dizendo a respeito de que havia no mundo 60 mil religiões. É um pouco difícil entender isso, né? Principalmente para esses que não, que olham, que lê a Bíblia, que lê apenas, e elas têm zelo pela palavra, mas não entendimento. Veja bem, 60 mil, isso há 5 anos atrás, agora eu tenho certeza que diminuiu e muito, né? Porque tem muita gente saindo, os pastores aí, os líderes estão assim desesperados, porque está acabando a sua fonte de renda, né? E Gálatas capítulo 6, ele diz que de Deus ninguém sombra, não. É uma lei da semeadura, entendeu? Plantou, colheu. Então, nada fica encoberto aos olhos de Deus. Tá certo? Nessas 60 mil religiões, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui pelo menos umas 2 imagens de onde eu fui no casamento africano, isso lá no Japão. Estava numa reunião de yakuzas, ou seja, máfia japonesa, onde hoje tem um monte, mais de meia dúzia desses yakuzas são cristãos, entendeu? Então, desde aquela época, nós já tínhamos, sem saber, já tínhamos um pouquinho de entendimento, procurando saber, não ter zelo da palavra. Porque se existem várias, 60 mil, não igrejas, religiões, existe um só Deus, 60 mil religiões e um só Deus. Todas elas estão certas em si. Todas elas. Se existe um só Deus, é um reino dividido. Não dá para entender. Todos eles creem, até no centro de uma que eu estava falando com a minha esposa, com a minha mãe ontem. Eles falam em Cristo. Então, se eles veem Deus como seu Pai, e eu também vejo, você também vê, então nós somos irmãos. Só que espíritas, evangélicos, pentecostais, sei lá, enfim. Um vai na igreja do outro, um não quer o bem do outro. Eu vejo na televisão alguém que mata, estupra uma criança e tudo mais e tal. Fala, aí, eles têm que morrer, tem que ir pro inferno, tem que queimar. E se fala, e se diz cristão. Deus é amor. Ué, eu não consigo, não dá para entender. A ignorância dessas pessoas não dá para entender. Bom, eu gostaria que, enfim, a Bíblia fala a respeito de, ela fala a respeito de que Mateus capítulo 14, verso 25, né? Fala a respeito de que Deus, Jesus, ele só veio para os judeus. Então tem muita gente olhando para o céu ainda. Jesus vai voltar, porque
Primeira Guerra Mundial, Jesus vai voltar. Segunda Guerra, Jesus vai voltar. Terceira Guerra, Jesus vai voltar. Peste não sei do que, Jesus vai voltar. Peste bubônica, Jesus vai voltar. Agora vem aqui gripe aviária, Jesus vai voltar. O que mais que a gente pode falar, exemplificar? A própria pandemia, Jesus está voltando. Meu, é brincadeira, esse homem está vindo de jegue. Bom, se ele viesse de jegue, eu acho que ele já tinha chegado. O Deus que eu sirvo, o verdadeiro, o Cristo, o verdadeiro, ele está aqui, ó, está em mim. É esse que me dá entendimento. As pessoas, a maioria das pessoas hoje, elas não querem entender isso. Porque a realidade é que eles não querem entender que Jesus já veio, que está no seu coração. Ou outra, às vezes eu fico também sem entender quando pessoas pegam e falam assim: olha, eu vou na igreja buscar Cristo no culto. Ou seja, cultuar Cristo. Beleza, tudo bem. Agora me explica, se a própria Bíblia fala que ele mora em você, como que você vai buscar? Explica. Não dá para entender. Como que você vai buscar Cristo se ele está em você? Ele falou por 3, 4, 5, 6 vezes ou mais que ele não habita em templos. Em João 8, 50 após o verso 50, você vai ler todo ele. Está dizendo que ele foi expulso de lá. Foi expulso por esses sacerdotes que, traduzindo para a palavra de hoje, não passa de pastores. Tá certo? Muitos conhecem a verdade. Eu já falei aqui, eu não tenho nada contra essas pessoas. Nada. Eu tenho contra o que elas pregam. E pior é que engana. Teve um abençoado aí. Bom, eu posso falar porque de repente foi ele mesmo que falou em rede nacional, chamado Silas Malafaia, que eu sempre admirei muito. Mas ele tem um dom de engambelar as pessoas. E eu admiro isso. Para engambelar as pessoas ele é ótimo. Bom, o que ele vai pagar depois eu não sei. Se é que, bom, em breve a gente vai ver o resultado disso aí. Porque está enganando as pessoas. Aqueles que enganam, pensa que está enganando, mas está sendo enganado. Porque de Deus ninguém zomba. Ele disse, alguém perguntou para ele num programa e falou assim: escuta, mas eu fiquei sabendo a respeito do candidato, meu irmão é candidato a deputado e meu irmão é político, é deputado. Mas partido político, eu não vou viver em partido, eu sou inteiro. Quando você é político, você é manipulado. E eu não, eu manipulo. Para um bom entendedor, para quem não é ignorante, para quem não é filho desse casal aí, meio da ignorância, né? Para quem não está nessa religião, ou até mesmo estava até esse presente momento, agora já não vai estar mais, e dá para entender. Só um cego espiritualmente que não vai ver isso. E é o que a gente tem hoje. Porque tem muita gente que foi treinado para ir na igreja e não para entender o evangelho genuíno, o evangelho da fé. Quantas pessoas, às vezes muito mal educadas e tudo mais e tal, ou me bloqueia, não manda mais. Eu não estou mandando mensagem para todo mundo. Quando eu faço um vídeo, eu coloco ele no YouTube, todos os meus favoritos, existe um sistema de disparo automático. Então, se você quer continuar onde você está, nesse sistema religioso, você acha que está tudo certinho, me bloqueia, por favor. Porque eu não sei, são centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas no Brasil, fora do Brasil. Então, se você não quer, se você quer continuar servindo a homens e não ao Deus verdadeiro, sem problema nenhum, me bloqueia. Todos nós temos direito à escolha.
Você está entendendo? Você pode fazer, você pode concordar comigo ou discordar, mas eu quero que você me respeite, porque eu te respeito. Tanto é que eu já falei, logo no início, de deixar essas imagens, eu fui em casamento africano, no meio de. Eu não tenho nada contra ninguém. Que cada um. Esse é o meu entendimento. Por que o próprio Deus revelou somente a Paulo, sendo que tinha muitos apóstolos e discípulos com Jesus? Por que somente? Então, Deus não vai se revelar a todos. Ele pode mostrar a verdade. Agora, se você vê com o coração fechado, o problema é seu. Em Deuteronômio ele fala, tem dois caminhos, o caminho bom e o ruim, certo ou errado. E assim por a pessoa boa, a pessoa má, certo? Você escolhe. Você escolhe. É uma questão de escolha, tá certo? Então veja bem. Só que ele, dando um exemplo também dos dois caminhos, o bom e o ruim, quando chega no bom, ele fala, olha, se eu fosse você, escolheria esse. Porque a paga é muito boa. 300 mil vezes melhor. Mas tem pessoas que insistem em cortar caminho por aqui. Eu não tenho nada. Mais uma vez eu falo, repito. Mais uma vez eu digo, eu não tenho nada contra esses homens. Muito pelo contrário. Eu oro por eles porque eles falam que anelão, bacharelado, não sei o que, doutorinho. Não tem nada, nem da casa dele. Vamos lá. Vamos aqui, vamos ver se dá tempo de responder umas perguntinhas aqui. 1, 2, 3, 10, vamos ver. A Maria é de Catanduva. A Maria, ela pergunta o seguinte: se a mensagem de Paulo não enfatiza Jesus de Nazaré, por que o mesmo Paulo nos manda imitar a Cristo? Bom, primeiro que nessa pergunta já tem a resposta. Jesus de Nazaré e Cristo Jesus. São duas pessoas? Não. Uma só pessoa. Mas aquele Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus, somente para os judeus. Ensinar como que era para cumprir os mandamentos, essas 613 ordenanças. E Cristo Jesus, ele está aqui para estar no nosso coração, dentro de nós, aliás, em tudo. Vamos lá. Vamos analisar então, em relação a essa pergunta, vamos ver então o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1. Ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou também de Cristo. Veja, em relação a essa pergunta, certo? O primeiro ponto que temos que observar é que Paulo não está mandando que imitemos o Cristo em carne. De fato, seria um contrassenso ensinar que pertencemos ao outro, ao Cristo ressuscitado, ao Cristo ressurreto. Isso, com certeza, também está na Bíblia universal, não no universal do Reino de Deus, mas na Bíblia toda. Não é esse que continua ainda no sistema religioso, que continua ainda naquelas abluções, que continua, que vive, é um gentil, mas vive como um judeu, como Paulo queria que os gentios vivessem. Está em Romanos 7,4. Romanos 7,4, nós podemos ver isso. Leia todinho o capítulo, por favor. E depois de ensinar que devemos imitar o Jesus histórico, Jesus judeu, na verdade, nós temos que imitar Paulo e não Jesus de Nazaré. Vejamos uma outra declaração. Isso o apóstolo da graça que coloca, ele só foi revelado, Deus só se revelou a ele, entendeu? Assim como não se revela a muitos, porque não adianta. A gente está aqui, está falando, eu falo, tem muitos outros homens de Deus que pregam a graça, mulheres de Deus que pregam a graça, mas não quer, só recebem xingamentos e eu não quero mais essa mensagem, eu não sei o quê. Ei, é inimigo da cruz de Cristo. Está na Bíblia também. Está na Bíblia também. A fé não é de todos, não. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Você vê lá, a fé não é de todos, não.
Essa é de muitos, muitos gentios. Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. Usa a mim e a outras pessoas também para dizer para você versos que estão na Bíblia. Mas por que você insiste? Você insiste. Um outro versículo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O engraçado é que tudo isso está na Bíblia, mas alguém vai insistir em voltar lá para o Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Ela vive para lá, ela está andando. Nem caranguejo, deixa eu te falar aqui, nem caranguejo anda sai para trás, ele anda de lado. Ele anda de lado, nem ele anda para trás. Mas esse filho desses dois aí, no meio e da ignorância, que chama-se religião, anda desse jeito. Que é isso? Misericórdia. 1 Coríntios 4,16. Só graça. Só graça. 1 Coríntios 4,16. Admoestai-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Imitar o apóstolo Paulo é imitar a Jesus ressurreto, a Jesus ressuscitado, ou seja, é viver de acordo com a sã doutrina da graça. Agora vamos para o João. Esse João, ele está em Itapevi, né? Vamos lá. E ele pergunta o seguinte: por que Paulo diz que devemos pertencer a outro Cristo, se a própria palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Respondendo, vamos lá. Quando a palavra afirma que Jesus é o mesmo, está se referindo à sua deidade, a saber, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pois em qualquer que seja a sua manifestação, ele é Deus. Entendeu? Não preciso desenhar, certo? Vamos para mais uma perguntinha. Jesus, essa não tem quem. Jesus ordenou que os discípulos batizassem nas águas. Isso está dizendo lá em Mateus 28:19. Como pode o seu ministério não realizar batismo? Isso, quando fala seu ministério, está falando do que eu estou falando aqui. Então tá lá. Vamos rapidinho a resposta. Na verdade, Jesus não ordenou o batismo nas águas naquela ocasião. Basta uma simples conferida no próprio texto bíblico e uma rápida pesquisa na história dos manuscritos da Bíblia, que veremos essa farsa religiosa, né? Vamos lá. Primeiro, note que no texto Jesus teria ordenado a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no início da história cristã, antes da revelação da graça, né? Lógico, os discípulos batizavam em nome de Jesus Cristo. Está em Atos capítulo 2, versículo 38. Ou seja, totalmente diferente do suposto mandamento de Jesus. Entendeu? 2. Na tradução bíblica de Shentov, não consta a parte que fala do batismo. Também não consta na Bíblia Peshitta e nem nos escritos do bispo e historiador Eusébio de Cesareia, anteriores ao primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C., onde o texto aparece assim. Isso a gente traduzindo para o português, né? Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, em meu nome, assim disse Cristo. Mateus 28:19. Certamente essa parte do batismo fora acrescentada pela tradição religiosa. Muita coisa na Bíblia foi acrescentada. Por isso que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela consta a palavra de Deus. Porém, mesmo que tivesse ordenado o batismo
aos seus discípulos, é óbvio que ele teria feito isto, pois ainda não era o tempo. João 16:12, para revelar o verdadeiro batismo. O fato incontestável é que o entendimento do batismo genuíno só veio através da revelação de Paulo. Isso consta em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Anos depois da ressurreição de Cristo, não por acaso Paulo disse: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. 1 Coríntios 1:17. Ok? Beleza. Vamos dar continuidade da próxima vez, no próximo vídeo, com mais perguntas que eu tenho para responder aqui. Antes, porém, eu gostaria que você entendesse o seguinte: quando Cristo, você que está na graça, na religião vai ser meio difícil entender isso, né? Mas você que está em graça, o que está chegando agora, entenda. Quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. Quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. Isso consta em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Beleza? Graça e muita paz. Cristo foi, é e será eternamente contigo e os seus. Se você gostou, visualize, curta o sininho, curta este canal, dê um like, enfim. Se não gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Beleza. Graça e muita paz. Nos vemos aqui na próxima vez, no próximo vídeo, em breve. Amém?